Clima organizacional é a percepção coletiva da organização que afeta a vida de seus colaboradores e o ambiente de trabalho. Algumas variáveis são políticas de RH da empresa, relacionamentos interpessoais, estruturas, sistemas, processos, valores da empresa. A organização é formada por pessoas com diversos interesses diferentes, modos de vida particulares, posturas pessoais e profissionais diferentes. É relevante que todos eles tenham uma mesma visão e opinião sobre o conceito de clima organizacional. Trabalhar sua aplicação é tão importante para melhorar a produtividade, diminuir o turnover, engajar os colaboradores, oferecer um propósito profissional, definir o que é clima organizacional e avaliá-lo é buscar quais são os conhecimentos, quais são os sentimentos, anseios e pensamentos dos funcionários da empresa. É muito bom que você se preocupe com isso, porque assim você vai poder ter um feedback, você vai poder entender qual é a situação dos seus funcionários, como eles estão se sentindo, porque assim você aplica melhorias que pode aumentar a produtividade lá em cima, entendeu? Por meio das pesquisas, as organizações e os funcionários tendem a descobrir um outro lado e novas curiosidades que agregam tanto no lado pessoal quanto profissional de cada um. Além do mais, as pesquisas, elas produzem um conhecimento maior e ajudam no engajamento para a empresa obter um maior sucesso. Com isso, as empresas elas moldam o seu produto logo no início e, consequentemente, ajudam no marketing pessoal ao longo prazo. Porém, é muito complicado engajar os funcionários porque cada empresa é diferente e a gente não sabe o que cada funcionário passa em cada empresa. Por isso, as pesquisas elas foram muito utilizadas nos últimos tempos, porque é um meio de você, da empresa no caso, ficar mais perto do funcionário, entender um pouco mais, entender o que elas podem planejar estrategicamente para melhorar, ter uma estabilidade, ter uma equipe melhor, um crescimento. Agora eu vou falar um pouco sobre o objetivo da pesquisa de clima organizacional. O seu principal objetivo é criar uma relação entre os colaboradores e a empresa. E dentro dessa pesquisa há algumas análises a serem feitas. E eu vou citar alguma delas, que é se a empresa é vista como um bom local para trabalho, quais os fatores que levam os colaboradores a serem motivados e desmotivados, se há um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, se a comunicação interna da empresa é boa e se existe um relacionamento dentro da empresa. E também vou citar aqui algumas coisas que a pesquisa evita. Ela evita a perca de talentos, a queda no engajamento, consequentemente também na queda da produtividade, o alto índice de desperdício de materiais, queda na frequência do trabalho e no aumento de atrasos e também no aumento de fofocas e mal entendidos. Isso tudo é muito importante e a pesquisa ela analisa cada um desses tópicos. Bom, eu vou falar um pouquinho agora sobre a empresa que nós escolhemos para aplicar o questionário de clima organizacional. A empresa escolhida foi a Alks. A Alks é uma empresa de comunicação que foi fundada em 2007. Ela é uma operação apaixonada por canais digitais que atende, engaja, monitora, gerencia e o mais importante de tudo, ela encanta. É uma equipe muito qualificada e que visa muito mais do que apenas os resultados. Os serviços oferecidos pela AUX são os on-demand. O software que eles usam permite que todos os canais digitais da sua empresa sejam atendidos por eles, né? Independente de quais estejam sob a gestão, eles conseguem produzir relatórios quantitativos e qualitativos para que você tenha toda esse manuseio, né? A missão deles é melhorar a qualidade de atendimento, monitorar tudo que estão falando sobre a sua marca e engajar, né? Criar um relacionamento com aqueles clientes que sempre estão ali escrevendo alguma coisa, estão dando avisos, dando uma dica e assim vai, né? Nossa pesquisa ela foi aplicada através do Google Forms, visando ter o maior número de colaboradores possíveis. No entanto, também foi criada uma pesquisa no papel para ter um exemplo de como ela seria feita presencialmente. Bom, pela pesquisa vimos que a maioria
maioria das pessoas concordam sim com o feedback que é passado pelas empresas, né? O feedback é onde as empresas dizem sobre o seu comportamento dentro da empresa e como elas exercem a sua função, e a maioria está sim de acordo com esse feedback. Vimos também que a maioria das pessoas concordam que é importante ter a ajuda de um psicólogo dentro da empresa, né? Que a empresa forneça esse acompanhamento e tratamento com um psicólogo. Na pergunta sobre a opinião ser levada em consideração, a maioria das pessoas votaram em algumas, né? 42% das pessoas votaram que em algumas das suas opiniões são levadas em consideração de fato. Sobre o seu ambiente de trabalho permitir a concentração, as pessoas que responderam o questionário responderam que sim, elas se concentram, que o ambiente de trabalho é um ambiente com poucos ruídos, sem barulhos, e que elas conseguem levar a concentração para fazer as suas tarefas. Sobre a autonomia, né? Autonomia sobre a sua função, sobre o seu trabalho, as pessoas votaram que sim, elas sentem que têm autonomia sobre o que elas fazem, sobre o seu trabalho e a sua função. E sobre a pergunta de quanto tempo elas estão nas organizações e nas empresas que elas trabalham, elas votaram que uma maioria de 1 a 5 anos estão nas empresas, mas também muitas pessoas colocaram menos de 1 ano. Bom, com base no questionário de clima organizacional aplicado, foi possível notar o quão conectada a empresa AUX é. Apesar de toda essa hierarquia ser super respeitada, podemos ver como o líder maior tem muito contato com os colaboradores. O ambiente respeita e conforta seus funcionários para que produzem de acordo com as práticas e quantidades estabelecidas. No entanto, em razão ao equilíbrio e cautela com os presentes, é notável como o desempenho é muito maior do que esperado. De acordo com o questionário aplicado, um ponto a se melhorar é o ambiente, porque alguns relatos ser um pouco rumoroso. Contudo, a empresa, visando o bem-estar dos seus contratados, decidiu implantar um novo projeto de expansão, visando o bem-estar de seus colaboradores e contando com a opinião dos mesmos para trazer melhorias, né? Contudo, nós, alunas do 2º semestre de Relações Públicas da Fiança-AM, parabenizamos a empresa AUX pelo compromisso com seus colaboradores, deixando visível não só seu comprometimento com os clientes, mas também com seus encarregados.